Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a professora Juliana e estou trazendo para vocês aqui o último vídeo da série de logaritmo. Então, vou trabalhar nesse vídeo mais especificamente o conteúdo de inequação logarítmica. Trouxe alguns métodos de solução e no final a questãozinha do Enem para dar um plus aí no nosso vídeo, tá certo? Então fica aí comigo até o final, curte o vídeo se você tem gostado e se você não quer perder os conteúdos, você se inscreva aí no canal para que sempre seja notificado, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Então, pessoal, vou começar aqui com a definição, certo, do que seja uma inequação logarítmica. A gente já viu em vídeos anteriores que quando eu falo de inequação, quando a gente escuta a palavra inequação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça tem que ser a palavra desigualdade, certo? Então, inequação logarítmica é toda desigualdade cuja incógnita está no logaritmano, na base ou em ambos. Então, eu vou ter a incógnita que pode aparecer tanto no logaritmano quanto na minha base ou nos dois. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns tipos de inequação logarítmica para a gente ver como é que a gente resolve. Então, eu tenho aqui o nosso primeiro caso, que são inequações redutíveis a uma desigualdade entre logaritmos de mesma base. Então, só que antes de começar a falar como resolver logaritmo, como resolver uma inequação logarítmica, a gente tem que sempre ter cuidado aqui, ó, com a condição de existência. Então, eu chamei bem a atenção para vocês, porque eu tenho uma incógnita aqui no logaritmando, mas a gente sabe que o nosso logaritmando, ele tem que ser sempre um número o quê? Um número positivo. Então, eu tenho que 2x menos 4 tem que ser maior que zero. Antes de resolver, antes de me preocupar com qualquer coisa. Então, eu tenho que fazer logo aqui a minha condição de existência. Então, eu tenho que 2x tem que ser maior que 4 e x tem que ser maior que 2. Pronto, sabendo disso, agora eu vou voltar aqui para a minha análise. Então, fazendo analogia com a função exponencial, que a gente tinha aqui potências de mesma base, né? A gente olhava só para o expoente, agora a gente tem logaritmos de mesma base, eu vou olhar só para o meu logaritmando. Mas observem que o nosso logaritmando aqui, ele é um número maior que 1. E a gente sabe que se o logaritmo tem uma base maior que 1, a nossa função ela é o quê? Ela é crescente. Então, vamos analisar aqui o gráfico, o que acontece quando a minha função é crescente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu vou atribuir aqui um valor x1 qualquer, certo? Que vai estar associado aqui a um y1. Tenho aqui também, ó, um valor de x2, um valor qualquer. Estou pegando esses valores só para facilitar aqui meu traçado, tá, gente? E aqui, ó, eu tenho um y2. E aí, o que é que eu tenho com a minha função? Eu sei que esse meu y1, ele é menor que meu y2, certo? Ele está aqui mais abaixo, então ele é menor. E isso implica, como minha função é crescente, que o meu x1, ele vai ser o quê? Vai ser menor que meu x2. Por quê? Porque quando eu tenho uma função crescente, à medida que meus valores de x aumentam, os meus valores de y também aumentam. Ou à medida que meus valores de y diminuem, meus valores de x também diminuem. E a gente também sabe que essa é a nossa função logarítmica, então ela é uma função do tipo y igual a log de x numa base aí a qualquer, que eu não sei qual é. Então, eu tenho que meu y1 seria um log de x1 na base a, e meu y2 seria o quê? Um log de x2 na base a. Substituindo isso aqui, ó, no lugar de y1 e y2, eu tenho aqui, ó, que log de x1 na base a é menor que log de x2 na base a. E isso implica o quê? Que meu x1 é menor que meu x2. Então, sempre que eu tiver, ó, o meu a maior que 1, minha função for crescente, eu tenho o seguinte, que a desigualdade aqui, ó, do logaritmo, ela se mantém aqui para o meu logaritmando. Então, a desigualdade, ela permaneceu. E é isso que eu vou usar para a gente resolver aqui essa inequação. Eu tenho o seguinte, que log de 2x menos 4 na base 2 é menor que log de 6 na base 2. Como a minha base é um número maior que 1, então essa desigualdade ela vai se manter. Então, eu tenho o seguinte, que 2x menos 4 vai ser menor que 6.
porque a desigualdade ela se manteve. E aí eu vou resolver agora essa inequação, certo? Esse 4 que está subtraindo é como se fosse para o outro lado somando, e esse 2 que está multiplicando é como se fosse para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que x é menor que 5, certo? E aí, bora lá, aqui agora ver o que a gente teve como condição de existência. Lá na condição de existência, se vocês bem lembrarem, eu tinha que meu x tinha que ser o quê? Maior que 2, certo? Vamos voltar aqui, ó, para vocês lembrarem. Eu tinha lá, ó, x maior que 2. Aí agora a gente tem o quê? Que x tem que ser menor que 5, que foi o resultado que a gente teve lá com nossa desigualdade. Poxa, professora, e agora? Como é que eu faço para descobrir qual é a solução daquela inequação, já que eu tenho esses dois conjuntos aí? Bem, eu vou pegar esses dois intervalos, vou juntar aqui, ó, vou colocar 2, certo? São os valores de x maiores que 2, os valores de x menores que 5, e aí a nossa solução vai ser a interseção da minha restrição 1 com a restrição 2. E aí, onde é que está a minha interseção, pessoal? São os valores que pertencem aos dois intervalos ao mesmo tempo. Então, são os valores que são aqui, ó, maiores que 2 e menores que 5. Então, eu tenho aqui, ó, a solução da minha equação. Eu posso até colocar aqui, ó, intervalo aberto, que vai de 2 até 5, certo? E aí, vamos continuar. Tenho aqui agora também, de novo, inequação, certo? Com logaritmos de mesma base. Primeira coisa que eu devo fazer antes de pensar em resolver, né? A minha condição de existência. Então, tem o seguinte, que 4x menos 1 tem que ser maior que 0 e menos 2x mais 5 tem que ser também maior que 0. E aí, vamos resolver, ó. 4x, esse 1 que está subtraindo é como se fosse para o outro lado somando, então x tem que ser maior que 1/4. E aí vamos resolver aqui a segunda, ó, menos 2x maior que menos 5, então vou multiplicar agora tudo por menos 1, certo? Multiplicando aqui tudo por menos 1, eu tenho que 2x, vou inverter a desigualdade porque multipliquei por menos 1, então x menor que 5/2. E aí, bora colocar aqui minha restrição. Eu tenho aqui 1/4. X maior que o quarto, tenho aqui, ó, 5/2. Então, x menor que 5/2. Tá aqui. Essa daqui é a minha condição de existência, certo? Aí agora vamos pensar aqui em resolver a minha desigualdade. Só que eu observo o seguinte, minha base agora está entre 0 e 1, então minha função ela é o quê? Decrescente. Bora dar uma olhadinha aqui no gráfico. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, eu tenho um valor aqui de x1, que está associado aqui a um y1. Tem um valor aqui, por exemplo, de x2, que está associado aqui a um valor de y2. E eu tenho o seguinte, que se y1 agora é maior que y2, maior porque está em cima, isso implica o quê? Que o meu x1 ele é menor que o meu x2. Por quê? Porque minha função ela é decrescente. Esse a, que é a minha base, ele está entre 0 e 1, certo? Só que, novamente, a gente sabe que essa função é uma função logarítmica, então é do tipo y igual a log de x na base a. Ou seja, y1 é igual a log de x1 na base a, y2 vai ser igual a um log de x2 na base a. Substituindo isso aqui, eu tenho o seguinte, ó, que log de x1 na base a é maior que log de x2 na base a, e isso implica que x1 é menor que meu x2. Então, observem aqui, ó, que a minha desigualdade, ela se inverteu. E é isso que eu vou usar para resolver a desigualdade que a gente tem aqui, tá certo? Então, só novamente colocando aqui nossa condição de existência, né? Eu tinha que x tinha que ser maior que 1/4. X tinha que ser menor que 5/2. E agora vamos resolver.
eu tenho o seguinte, que 4x menos 1, vou fazer aqui de pretinho, 4x menos 1 vai ter que ser o quê? Maior que menos 2x mais 5. Por que maior? Porque eu inverti aqui a desigualdade, porque a minha função ela é decrescente. E aí, bem, o 2x eu vou trazer para o primeiro membro somando, então vai ficar 4x mais 2x maior, e o 1 que está subtraindo eu vou levar lá para o outro lado somando. Então, fiquei aqui, ó, 6x maior que 6, ou seja, x maior que 6 dividido por 6, x maior que 1, certo? E aí, vamos lá colocar aqui essa restrição. Então, x tem que ser maior que 1. Vou colocar aqui, ó. Certo. Professora, e agora qual é a solução? Então, vou pegar aqui o meu intervalo 1, o intervalo 2 e o intervalo 3 e vou fazer a interseção entre eles. A minha solução vai ser exatamente a interseção entre esses três conjuntos. Para fazer minha interseção, eu vou olhar o quê? Os valores que estão nos três conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu posso perceber que são os valores que estão aqui, ó, entre 1 e 5 meios. E aí, vou colocar aqui, ó, bolinha aberta no 1, bolinha aberta nos 5 meios, porque só é maior, não é maior ou igual. E aí, eu tenho aqui minha solução. Então, solução é o intervalo aberto que vai de 1 até 5 meios. Tranquilo, gente? Aí, aqui, gente, nós temos uma inequação redutível a uma desigualdade entre um logaritmo e um número real. Como é que a gente resolve? Eu vou primeiro lembrar aqui das minhas propriedades que eu vou precisar, certo? Log de A na base A igual a 1. A gente também tem a propriedade que log de B elevado a C na base A é igual a C vezes log de B na base A. A gente tem que estar com essas propriedades em mente. E antes de pensar em qualquer solução, eu tenho que pensar logo o quê? Na minha condição de existência, certo, pessoal? Então, na minha condição de existência, eu tenho o seguinte, que x menos 4 tem que ser maior que 0. Então, x tem que ser maior que 4. E aí, vou guardar aqui essa informação comigo, tá bom? E aí, bora lá. Quando eu olho aqui para a minha desigualdade, o que é que eu tenho logo vontade de fazer? Eu tenho logo vontade de aplicar a definição. Mas aqui a gente não pode aplicar a definição, por quê? Porque a gente tem uma desigualdade. E lá na definição, a gente trabalha com igualdade. Então, o que é que eu vou fazer, professora, para resolver isso daqui? Que eu só sei resolver quando eu tenho dois logaritmos, uma desigualdade de dois logaritmos de mesma base. Eu vou simplesmente fazer aparecer outro logaritmo de mesma base aqui. Como? Usando mágica? Não, usando propriedade. Eu sei que 2 é igual a 2 vezes 1. E aí eu coloquei aqui esse 1 e vou lembrar desta propriedade, ó, que eu posso transformar o número 1 num logaritmo, gente. E aí é isso que eu vou fazer agora. Vou escrever aqui, ó, log de x menos 4 na base 1 meio maior ou igual que 2 vezes... Aí, quem é 1? Eu vou escrever como sendo log de 1 meio na base 1 meio. Por que 1 meio, professora? Porque eu queria que os logaritmos tivessem a mesma base. Então, escrevi aqui meu número 1 como sendo log de 1 meio na base 1 meio, usando aqui minha primeira propriedade. Tranquilo? Aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a segunda propriedade. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes log de B na base A, certo? O meu C está fazendo aqui o papel de 2. Vou transformar aqui num expoente. Então, vai ficar ó, log de x menos 4 na base 1 meio maior ou igual que log de 1 meio ao quadrado na base 1 meio. Pronto, acabou o meu problema. Agora eu já tenho uma desigualdade entre logaritmos de mesma base. E como é que a gente resolve? Como a minha base aqui está entre 0 e 1, então essa minha função é decrescente, a minha desigualdade nos logaritmandos ela vai inverter. Então, eu tenho o seguinte, que x menos 4 vai ser menor ou igual que 1 meio ao quadrado,
Só que quanto é 1 meio ao quadrado, gente? 1 meio ao quadrado é 1/4. Então, eu tenho que x menos 4 é menor ou igual que 1/4. Então, x é menor ou igual que 1/4 mais 4. Então, x é menor ou igual que 17 sobre 4. Beleza. Aí, quem é a minha solução? Vamos interpretar agora aqui. Vou botar meus tracinhos para a gente interpretar. Eu tenho que, da minha primeira restrição, x é maior que 4. Então, tá aqui, ó, 4. X maior que 4. Da minha segunda restrição, eu tenho que x é menor ou igual que 17 sobre 4. 17 sobre 4 é um número maior que 4. Então, se é menor ou igual. E agora eu vou pegar o quê? A minha solução vai ser a interseção entre esses dois intervalos. Então, vou pegar os números que estão nos dois intervalos ao mesmo tempo. Então, vou pegar aqui o intervalo que vai de 4, aberto no 4, até 17 sobre 4, bolinha fechada. E aí, vou escrever aqui solução no intervalo de 4 até 17 sobre 4. Fechou bolinha. Beleza? Separei essa outra aqui para vocês porque tem uma adição e aí força a gente a lembrar o quê? Das propriedades. A gente tem que estar com elas sempre na mente, tá, gente? Então, se eu tenho aqui, ó, uma adição, o que é que eu faço? Eu vou logo transformar numa multiplicação. Mas antes disso, a gente vai fazer, antes de pensar em resolver, vou fazer logo o quê? Condição de existência. Então, na minha condição de existência, eu tenho que x menos 3 tem que ser maior que 0, ou seja, x maior que 3, e tenho que x menos 2 tem que ser maior que 0, ou seja, x maior que 2. Fiquei aqui com essas duas situações, certo? Aí agora, para poder resolver isso daqui, primeiro eu vou observar que aqui eu tenho um número real. Então, vou transformá-lo em logaritmo. E aqui eu tenho uma adição, então vou transformar tudo em logaritmo numa base só, certo? Vou colocar aqui, ó, usando propriedade, que isso é a mesma coisa de log de x menos 3 vezes x menos 2, porque quando a gente tem a adição, a gente transforma aqui numa multiplicação, tudo isso na base 2 menor que 1. E aí, bem, tenho base 2, então vou pegar esse 1 e transformar num logaritmo de base 2. Então, vai ficar aqui, ó, log de x menos 3 sobre vezes x menos 2 na base 2 menor que log de 2 na base 2. Pronto, gente. E aí, bem, tenho aqui base maior que 1. Minha função é crescente, então a desigualdade ela se mantém. E aí eu tenho que x menos 3 vezes x menos 2 vai ser menor que 2. E aí vou agora usar aqui, ó, propriedade distributiva e fazer essas continhas, certo? Vamos lá. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x, menos 3 vezes x, menos 3x, e menos 3 vezes menos 2 dá mais 6, menor que 2. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 menor que 2. X ao quadrado menos 5x. Esse 2 que está aqui positivo é como se viesse para o primeiro membro negativo. Então, já vou colocar aqui, ó, mais 4 menor que 0. Pronto. Meu trabalho agora vai ser resolver essa inequação. Como é que eu vou fazer? Vou aqui mudar de página para a gente ter mais um pouquinho de espaço, certo? Então, eu tenho x quadrado menos 5x mais 4. Eu quero que seja menor que 0. Ó. Bora ver? Pronto. Para resolver essa inequação, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É o estudo do sinal, certo? A gente tem que lembrar como resolve uma inequação polinomial de segundo grau. Vou deixar aí o videozinho já do canal para vocês. Então, primeira coisa, para fazer o estudo do sinal, vou ter que calcular as raízes. Então, x quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Vou fazer aqui por soma e produto. Quem não souber pode fazer por Bhaskara, não tem problema.
Aí eu vou procurar aqui, ó, dois números em que a soma dê 5 e o produto dê 4. Esses dois números vão ser 1 e 4. Ó, a soma entre eles deu 5 e o produto aqui deu 4. Certo? Então, eu tenho aí meu x' e meu x duas linhas. Acabou? Ainda não. Por quê? Porque a gente vai fazer aqui agora o estudo do sinal. Eu tenho aqui, ó, o 1, tenho aqui o 4. Sei que a minha parábola ela tem uma concavidade voltada para cima, então ela é mais ou menos assim, certo? E eu quero que os meus valores sejam menores que zero. Então, são esses valores que estão morando aqui no meio, tá? Cheguei na minha solução? Ainda não. Ainda não, professora? Não. Por quê? Porque eu tenho que lembrar lá da minha condição de existência. Então, vou fazer aqui, ó, 4 retinhas aqui pra gente colocar as restrições. Tenho aqui, ó, vamos voltar. X tem que ser maior que 3 e x tem que ser maior que 2. Foram uma das restrições. Então, x maior que 3, vou colocar aqui o 3. X maior que 3. X maior que 2. E aqui eu cheguei que o x tem que estar entre 1 e 4. E agora, quem é a solução? A solução vai ser a interseção entre os intervalos 1, 2 e 3. Bora olhar aqui quem é a nossa interseção, quais são os valores que pertencem aos 3 intervalos ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, são os valores que estão entre 3 e 4. Então, vou colocar aqui bolinha aberta 3, bolinha aberta 4. E aí os valores que estão entre 3 e 4. Então, solução, o intervalo que vai de 3 até 4. Tranquilo, gente? E agora, para fechar com chave de ouro, vamos para a questãozinha do Enem que caiu lá, bem simplesinha, tá, gente? Então, bora lá. A hidrangea macrofila é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, aí ele já colocou aqui, ó, já foi bonzinho, pH menor que 7, a flor é azul. Enquanto em solo alcalino, pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é igual a menos log de X e que X é a concentração de íons de hidrogênio. Então, para produzir hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma, aí vamos ver aqui os valores. Bem, já disse que o pH tem que ser menor que 8, né, gente? Então, assim, ó, pH, deixa eu mudar a corzinha aqui do meu lápis. Então, ó, o pH tem que ser menor que 8. Só que quer que a nossa hidrangea, ela tenha a cor rosa. E para ter a cor rosa, o pH tem que ser o quê? Maior que 7. Eita, então eu tenho essas duas restrições. Só que quem é pH? Portanto, pH é menos log de X. Quando não aparece aqui a minha base, a gente já sabe que a base é quanto? É 10. Então, eu tenho que menos log de X tem que ser menor que 8. E aqui, ó, eu tenho que menos log... Oxe, gente, eu escrevi 4, é 7. Que menos log de X tem que ser maior que 7. E aí, vou resolver essas duas inequações, certo? Vou colocar aqui a primeira. Então, resolvendo aqui a primeira, menos log de X menor que 8. Vou multiplicar aqui por menos 1, certo? Multiplicando por menos 1, eu vou ter que log de X, multipliquei por menos 1, a desigualdade inverte, é maior que menos 8. E aí, o que é que a gente faz? Vou pegar agora e transformar aqui em um logaritmo, certo? Então, vai ficar log de X maior, já sei que a base é 10, né? Então, vai ficar menos 8 vezes log de 10. Então, log de X maior. Esse menos 8 que está aqui multiplicando, ele vira aqui um expoente, certo?
10 elevado a menos 8. E agora que as bases são iguais, são maiores que 1, minha função é crescente, então vai se manter aqui a desigualdade. Então, x tem que ser maior que 10 elevado a menos 8. Então, o mesmo argumento a gente vai usar para resolver essa outra aqui. Vou mudar de página, tá? Então, menos log de x maior que 7. Então, vou escrever aqui, ó, menos log de x tem que ser maior que 7. Vou logo multiplicar aqui por menos 1, tá bom? Então, vai ficar log de x menor que menos 7. Tem um número real aqui. Para resolver minha desigualdade, eu vou fazer aí aparecer um logaritmo. Usando mágica? Não, usando propriedade. Isso é log de 10. A base eu já sei que é 10. Aqui, esse número que está multiplicando, ele, usando propriedade, vira aqui um expoente. Então, vai ser log de 10 elevado a menos 7. Como minhas bases não estão aparecendo, mas eu sei que elas são maiores que 1, então minha função é crescente, a desigualdade ela se mantém. Então, eu tenho que x tem que ser menor que 10 elevado a menos 7. E aí, a alternativa lá era a letra E, que dizia o seguinte: x tem que ser menor que 10 a menos 7 e x tem que ser maior que 10 elevado a menos 8. Tá certo, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.